Boa noite, queridos irmãos. A graça do nosso Senhor seja com todos. Abramos as nossas Bíblias no Salmo 69, onde nós continuaremos a meditação neste Salmo que nós começamos semana passada. Salmo 69. Semana passada nós vimos os 12 primeiros versos. Hoje nós continuaremos, então, mas vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo ao Senhor que nos abençoe nesse instante. Oremos. Santo Deus, o Senhor que conhece o nosso coração e perscruta, ó Deus, o que há de oculto em nós, em nossa alma. Diante do Senhor nada podemos esconder, e por isso mesmo, ó Deus, como nós veremos na tua palavra hoje, nosso coração pode ser obscuro, podemos não conhecer o que há em nós, mas o Senhor sabe muito bem o que temos dentro de nós. Por isso, mediante a tua palavra, Deus, revela o nosso coração e trate o nosso coração, molde o nosso coração conforme a tua palavra, Senhor. Assim nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Salmo 69, ele descreve a trajetória, só recordando, ele descreve a trajetória de alguém que se encontrava nas mais profundas águas da angústia. A figura de linguagem que o salmista utiliza aqui é de alguém que estava no fundo de um rio, preso no lodaçal de um rio, né? Estava ali preso e não conseguia sair. E dali do fundo daquele rio, do fundo daquelas águas que estavam afogando, ele clama a Deus por socorro. Deus o traz para a margem do rio. E agora ele está à margem desse rio, tomando fôlego, né? Alguém que saiu do fundo das águas, agora tomando fôlego, recobrando o seu fôlego, mas ele ainda está à margem do rio. E ainda correndo o risco de ser novamente tragado pelo rio, engolido pelo rio da angústia. Ele tem à frente de si um campo no qual ele caminhará. E o seu alvo é o monte, o topo de um monte, onde ele estará seguro, onde ele estará amparado e protegido por Deus, e onde ele louvará o Senhor. Então pense em alguém saindo do fundo de um rio, nas margens do rio, andando pelo vale, rumo ao abrigo seguro no topo de uma montanha. Este salmo descreve essa cena. Semana passada nós vimos o salmista descrevendo a sua situação no fundo desse rio de angústia, tragado pela angústia. Certamente você já passou por situações assim na sua vida, em que você estava engolido, se sentindo afogando na angústia do seu coração, algo lhe causando tristeza, lhe causando angústias, e você se vendo à beira da morte, ou apavorado, angustiado, desesperado. Certamente você já passou por alguma situação assim na sua vida. E você clamou a Deus, e Deus veio em seu socorro. No verso 13 a 18, que nós veremos hoje, nós devemos ter em mente agora o salmista à beira desse rio, contemplando o desafio que ele tem à frente, de caminhar até o topo do monte, onde ele estará seguro, e olhando para trás ele vê o rio do qual ele saiu, no qual ele quase morreu, e ainda oferece riscos para ele. Tenha isso em mente quando meditarmos esse salmo. A partir do verso 13 nós lemos: quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da tua graça, pela tua fidelidade em socorrer. Livra-me do tremedal, para que não me afunde.
seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Não escondas o rosto a teu servo, pois estou atribulado. Responde-me depressa. Aproxima-te de minha alma e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Então agora, à margem desse rio do qual ele saíra, o salmista, ali se agarrando aos barrancos do rio, tentando sair agora, tomando fôlego, mas ainda ameaçado de cair novamente nessa angústia, nesse rio de angústia e se afogar. Então o salmista levanta sua voz a Deus. O verso 13, ele marca não só a mudança do assunto no salmo, né, como também principalmente aponta para o que fez com que Davi vencesse a angústia. O que é que trouxe vitória para Davi? O que é que fez Davi vencer a angústia na qual ele se encontrava afogando-se nessa angústia? O que é que fez ele vencer a angústia da alma dele? A resposta está no verso 13. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a ti em tempo favorável a minha oração. Ele orou ao Senhor, ele buscou ao Senhor. E meus irmãos, se há algo que nós devemos tomar cuidado, é para não desanimarmos em nossa vida de oração. O servo de Deus, ele não vence as suas lutas pela sua própria força. O servo de Deus não vence a angústia da sua vida pelos seus próprios recursos ou pela sua própria habilidade. O servo de Deus, ele vence a angústia, ele vence as lutas dessa vida quando ele caminha de joelhos na presença do Senhor, quando ele ora a Deus, quando ele busca a Deus em oração. E Davi, quando ele diz, quanto a mim, porém, aqui ele está dizendo o seguinte, ainda que eu esteja correndo risco, ainda que as coisas ao meu redor estão se avolumando contra mim, me ameaçando, eu não vou ficar me detendo nessas coisas, eu não ficarei olhando para elas, pelo contrário, eu clamarei ao Senhor, eu buscarei ao Senhor, eu buscarei o Senhor. O tempo favorável ao qual ele se refere aqui, né? Em tempo favorável, eu farei a minha oração ao Senhor. O que é esse tempo favorável aqui? Ele quer dizer que ainda que em seu clamor, ele suplicara a ação imediata de Deus, ele sabia que o tempo de agir, quem determina é Deus. Ele vai dizer lá no verso, mais à frente, né? Resgata-me depressa. Né? Ele tem pressa em pedir a Deus para socorrê-lo. Senhor, vem me resgatar, depressa, Senhor. Eu posso me afogar a qualquer momento, eu posso me submergir a qualquer momento. Vem depressa, Senhor. Mas nós precisamos entender que Deus age no tempo dele. Deus não responde às nossas orações na hora que a gente quer. Aliás, nem nós, como pais, fazemos isso com os nossos filhos. Aliás, se você faz isso com seus filhos, se você responde o que eles querem, na hora que eles estão pedindo, se você dá a eles o que eles querem, na hora que eles estão pedindo, significa que você está tendo menos sabedoria que o seu filho. Você está sendo mais infantil e irresponsável que o seu próprio filho. Deus sabe a hora de agir. Deus sabe a hora de nos responder. E o tempo oportuno, tanto pode ser aqui também o momento da angústia. Davi oportunamente buscou ao Senhor. Na oportunidade que ele teve, ele agarrou e buscou ao Senhor. E na oportunidade, na hora certa, Deus veio ao seu encontro,
como ele diz, conforme a sua riqueza e fidelidade. A riqueza da graça de Deus e da fidelidade de Deus em socorrer. Repare o verso 13. Pela tua graça, pela riqueza da tua graça e pela tua fidelidade em socorrer. Deus não nos responde de qualquer jeito. Deus nos responde pela riqueza da graça dele. E pensar aqui na graça de Deus, Davi, em outro salmo, diz: a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. A graça de Deus é melhor do que tudo. E aqui a palavra de Deus nos diz que Deus nos responde conforme a riqueza da graça dele. Ou seja, Deus nos supre na riqueza da graça dele. E também na fidelidade dele em socorrer. Deus jamais deixará de socorrer um filho dele. Deus sempre virá em socorro daqueles que clamam por ele. Ele é fiel em socorrer-nos. Ele virá em nosso socorro. Por isso que se quisermos vencer a angústia, se quisermos vencer os inimigos da nossa alma, se quisermos vencer o pecado em nossa vida, se quisermos ser vitoriosos, nós precisamos começar com oração, orando a Deus, buscando ao Senhor. Ainda que ao meu redor cada um faça o que bem entenda, quanto a mim, eu buscarei ao Senhor, eu orarei ao Senhor, eu invocarei o nome do Senhor. Davi continua no verso 14 e 15. Livra-me do tremedal para que não me afunde. Seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas. Não me arraste a corrente das águas, nem me trague a voragem, nem se feche sobre mim a boca do poço. Davi estava correndo risco. Ali às margens daquele rio, já saindo das profundezas da angústia, agora ele corria risco de cair lá novamente. Ele corria o risco de cair novamente na angústia e se afundar novamente. E aqui nós temos uma lição muito importante para nós, irmãos. Às vezes nós nos detemos mais tempo que deveríamos no momento de angústia em nossa vida. Às vezes, os momentos de angústia da nossa vida são aumentados, eles continuam em nossa vida por nossa própria culpa, por nossa própria responsabilidade, porque em vez de sairmos logo dali do perigo, nós ficamos rondando o perigo. Nós ficamos rondando o perigo. Este salmo toca num ponto muito sério. O pecado, o nosso pecado, nós precisamos entender que essa história de que Deus ama o pecador, a Bíblia deixa bem claro que Deus ama aqueles a quem Ele escolheu, Deus ama o povo dele, Deus ama os filhos dele, aqueles a quem Ele elegeu em Cristo Jesus. Mas o pecador, ele traz a ira de Deus sobre si, sobre ele permanece a ira de Deus. E por quê? Por causa do pecado. Na Bíblia, nós precisamos lembrar, quem disse isso é Alan Harman, ele diz o seguinte: na Bíblia não há separação entre o pecado e o pecador, na forma em que a pessoa às vezes deseja divorciar um pecador que é amado de seu pecado que é odiado. Não existe essa separação na Bíblia. Deus odeia tanto o pecador quanto o pecado do pecador. Deus sente indignação todos os dias por conta dos pecadores que zombam dele, por conta dos pecadores que zombam dele, pecando contra ele. E muitas vezes nós, filhos de Deus, ficamos rondando o pecado, ficamos andando próximo ao pecado, próximo ao perigo. Lembro aqui de Sansão. Sansão brincou com o pecado o máximo que ele pôde.
e que não podia, é claro. E ele brinca com o pecado e o resultado foi catastrófico na vida de Sansão. E muitas vezes, meus irmãos, a gente tem mania de achar que a situação em que nós nos encontramos, se ela é uma situação de angústia, se nós permanecemos nela e ficamos ali naquela autocomiseração, ficamos ali alimentando aquela situação de angústia em nossa vida, porque nós não confiamos em Deus, porque nós não buscamos a Deus, nós corremos o risco de novamente sermos tragados pela angústia. Deixa eu tentar ser mais claro. Deixa eu tentar esclarecer isso. Uma situação em nossa vida nos traz tristeza. Algo que foge ao nosso controle. E às vezes já passou da hora da gente ter vencido essa tristeza. E como é que a gente vence a tristeza? O verso 13 já nos mostrou. Orando a Deus, confiando no Senhor. Mas a gente não usa esse recurso. A gente não ora a Deus, a gente não confia no Senhor. E eu não sei se você já parou para pensar que quando nós não confiamos em Deus, nós estamos pecando contra Ele. Não confiar em Deus é pecado contra Deus. Porque Deus nos manda confiar nele. Deus nos deu vida, nos vivificou em Cristo Jesus, nos deu condições de confiarmos e crermos nele. E se nós não fazemos uso desses recursos, estamos pecando contra Deus. Se nós não confiamos em Deus, estamos pecando contra Ele. E por conta dessa desobediência, ficamos ali à mercê da angústia, correndo o risco de cair novamente dentro daquele rio de angústia e sermos tragados pelas correntezas da angústia em nossa alma. O sofrimento já era para ter acabado há muito tempo e a gente permanece nele. Por quê? Porque não confiamos em Deus. Porque não obedecemos a Deus, confiando nele como deveríamos ter feito. No verso 16, Davi diz o seguinte: responde-me, Senhor, pois compassiva é a tua graça. Olhe novamente, Davi buscando ao Senhor em oração, orando ao Senhor, e novamente depositando em Deus, depositando a sua confiança na graça de Deus. Você tem confiado na graça de Deus? Você tem confiado na graça de Deus, no favor imerecido de Deus? Você tem posto em Deus a sua confiança e confiado nele, sabendo que Ele vai cuidar de você, Ele não vai te desamparar, porque Ele faz isso por graça e não por merecimento? Davi continua dizendo: volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Ele repete o conceito que ele disse lá no verso 13. É as riquezas da misericórdia de Deus, as misericórdias de Deus. Deus é rico em misericórdia. E nós somos pobres, somos miseráveis. E só podemos desfrutar dessa riqueza porque Deus graciosamente nos dá a sua misericórdia. Em riquezas. Verso 17, 18. Davi clamou a Deus que voltasse para ele o seu rosto santo. Ele diz assim: não escondas o rosto a teu servo, pois estou atribulado, responde-me depressa. Não esconda de mim o teu rosto. Senhor, não dê as costas para mim, tem misericórdia. Volta-te para mim. Volta-te para mim. Vem depressa me socorrer. Preciso que o Senhor me socorra. Quantas vezes você já orou a Deus desse jeito? Aqui Davi não está dizendo para Deus
que Deus tem que agir imediatamente. O que Davi está dizendo aqui é: Senhor, eu estou profundamente angustiado, tem misericórdia de mim. Aqui a ênfase não é Davi dizendo para Deus: Senhor, tem que ser agora, o Senhor tem que agir agora, se o Senhor não agir agora, não dá. Não, não é isso. O que Davi está dizendo é: Senhor, eu estou muito angustiado, Senhor. Estou muito angustiado, tem misericórdia de mim. Infelizmente, irmãos, quando a gente tem, não vou dizer a péssima mania, mas eu vou dizer o pecado. Nós temos o pecado de, em vez de clamarmos a Deus, nós reclamamos com as pessoas. Como se as pessoas fossem nos socorrer. Como se as pessoas fossem fazer algo por nós. Nós temos é que clamar a Deus, porque é Deus quem vem nos socorrer, e Ele nos socorre como? Usando pessoas para nos socorrer. Usando circunstâncias e as pessoas para virem ao nosso encontro e nos socorrer. Deus usa dessa forma pessoas para nos socorrer, mas o nosso socorro não vem das pessoas. O nosso socorro vem de Deus. É Deus quem nos socorre. É Deus quem vem a nos socorrer. É Ele quem vem em nossa direção. E Davi clama: Senhor, não escondas de mim o teu rosto. E ele continua: aproxima-te da minha alma, de minha alma, e redime-a. Resgata-me por causa dos meus inimigos. Aproxima-te da minha alma e redime. Aproxima-te da minha alma. Que linda essa poesia, mas muito mais do que uma poesia, que profunda essa oração. Porque a alma de uma pessoa aqui quer dizer o que há de mais oculto no seu ser. Aqui, a alma é o centro das emoções da pessoa. É tudo aquilo que a pessoa sente, que a pessoa vive. E ele diz: Senhor, aproxima-te de mim. Vem até mim, Senhor. É a oração de alguém que não tem forças para ir até Deus. Mas que levanta a sua voz e diz: Senhor, vem até mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E eu, olhando para esse texto, eu não consigo deixar de ver aqui Jesus Cristo. Na cruz, Cristo clamou ao Pai. Várias vezes, vários momentos ali na cruz, Jesus se dirige a Deus. Ele pede a Deus para perdoar aqueles seus algozes que não sabiam o que estavam fazendo. Depois ele diz: Senhor, está consumado. Antes disso ele diz: Senhor, Deus meu, por que me desamparaste? Se tem alguém que sabe o que é estar desamparado da graça de Deus, esse alguém é Jesus. Ali na cruz do Calvário, por causa dos nossos pecados, aquele que era santo, que não tinha pecado algum, ali na cruz do Calvário, experimenta o furor da ira de Deus contra o pecado. Ele clama a Deus, o único que poderia livrá-lo da cruz, o único que poderia dizer: basta, pare com isso. Jesus poderia ter saído da cruz pelo seu poder. Ele poderia ali, miraculosamente, sair da cruz, as feridas no seu corpo se fecharem. Ele poderia fazer isso. Não fez. Porque ele se submeteu ao Pai. E ali na cruz Jesus diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ali na cruz do Calvário, Cristo ora a Deus, clama a Deus. E não deixa de fazer a vontade de Deus, ele vai até o fim. Quando você e eu estivermos orando a Deus, nós precisamos confiar em Deus e saber que nós devemos trilhar o caminho que Ele propôs para nós.
Seja esse caminho agradável ou não, nós devemos trilhar esse caminho confiantes em Deus, orando ao Senhor, ainda que pareça que Deus não esteja nos ouvindo, ainda que pareça que Ele tenha virado o seu rosto para nós, mas não, em hipótese alguma, sejamos insensatos em dizer que Deus nos desamparou, porque Deus não nos desamparou. Ele nos enviou Cristo Jesus para morrer na cruz por nós, para nos salvar, e juntamente com Cristo Ele nos dará graciosamente, pela sua graça, tudo aquilo que precisarmos. Por isso nós devemos orar a Deus, confiar nele e continuar na direção que Ele propôs para nós. A confiança na graça de Deus bane do nosso coração qualquer tentativa de confiarmos em nós mesmos. Se você quer saber o quanto você confia em Deus, veja o quanto você confia em você. Eu tenho repetidas vezes dito isso aqui, e volto a dizer, não caia nessa tolice de autoconfiança. Autoconfiança é zombar de Deus. Quem você é, por acaso, para se socorrer? Quem é você, por acaso, para mudar a situação, as circunstâncias ao seu redor? Não seja autoconfiante. A autoconfiança é a arma que os iníquos, que os ímpios usam, mas os servos de Deus não buscam autoconfiança. Os servos de Deus confiam em Deus. Se você quer saber o quanto você confia em Deus, veja o quanto você tem confiado em você. Se você está confiando em você, em algum sentido, em algum momento da sua vida, é porque você não está confiando em Deus. Obviamente, confiar em Deus não significa cruzar os braços, tomando aqui a figura do texto de um homem saindo de um rio, estava se afogando, aí ele começou a nadar, ele buscou forças em Deus e deu braçadas e foi nadando e chegou às margens do rio. Se ele só ficasse ali, orando, 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 Deus poderia tirá-lo de lá? Sim, mas Deus opera nas circunstâncias da nossa vida. Ele teve que também sair, se esforçar e sair daquela situação, confiando em Deus. Da mesma forma nós devemos fazer aquilo que é a nossa parte. Mas nós devemos fazer a nossa parte confiando em Deus, confiando na graça de Deus. É Deus quem nos dará todos os recursos que precisarmos. Nós não devemos cruzar os braços e ficar ali esperando. Não, existe a nossa parte, a nossa responsabilidade, e nós devemos fazer. E nós devemos agir. Ainda que aos nossos olhos necessitemos de socorro rápido, ainda que a gente pense que o socorro tem que ser agora, porque se não for agora vai ser tarde demais, nós precisamos entender que Deus tem o tempo certo dele agir. Ele tem o tempo favorável, ele age na hora certa. Ele tem o tempo em que ele vai executar a graça dele. Ele não age de qualquer jeito, ele tem a hora certa de agir. Ele tem a hora certa de agir. Perto, como nós lemos no Salmo 145, perto está o Senhor daqueles que o invocam e nele confiam. Perto está o Senhor daqueles que o invocam e nele confiam. Talvez você será tragado pela angústia em alguma situação nesses dias. Talvez você ficará angustiado. Mas lembre-se, Deus já tirou você de momentos piores. E Ele continuará sustentando a sua vida. Mas o primeiro passo é buscar ao Senhor, orar a Deus. Em vez de reclamar, clame a Deus. Em vez de sair contando para as pessoas, para os mortais, o que você tem passado,
Fale com Deus. Acalme o seu coração na presença do Senhor. Desfrute da paz que excede todo entendimento que Deus proporciona àqueles que nele confiam. Semana que vem nós veremos o servo de Deus aqui caminhando pelos campos da angústia. Aí você diz, pastor, mas essa angústia não vai acabar nunca. Ele estava no fundo do poço da angústia, depois às margens do rio da angústia, agora caminhando nos vales da angústia. Quando é que acaba isso, irmão? Sabe quando acaba a angústia para o servo de Deus? Quando estivermos na glória eterna. Esse mundo, nessa vida, nós temos momentos de refrigério. Como diz Atos dos Apóstolos, Lucas lá em Atos dos Apóstolos, nós temos momentos de refrigério. Essa vida o tempo todo será de angústia. Nós enfrentaremos angústias uma após outra. Mas confiemos no Senhor. Confiemos no Senhor. Ele está nos guiando para as alturas da alegria. E as alturas da alegria para nós é a glória eterna. Mas nessa vida, a angústia, nesse mundo teremos aflições. Semana que vem nós veremos os versos 19 a 28. E o salmista caminhando pelos campos da angústia. E Deus ali com ele, sustentando. Confie no Senhor, irmão. A hora que a angústia bater a sua porta, primeira coisa a se fazer, primeira atitude é, dobre os seus joelhos na presença do Senhor. Confie na graça, na riqueza da graça dele. Porque ele sabe como agir e quando agir. Confiemos no Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim fortaleça-nos sempre. Para a honra e glória do nome dele. Amém.